Igreja, boa tarde. É bom estarmos juntos. É domingo, dia do Senhor, para escutar a palavra do Senhor, para louvar, para nos encontrar como igreja. Que Deus abençoe esta reunião, nosso tempo de louvor, de escuta da palavra do Senhor. Que seja um tempo bem especial, enquanto o Senhor fala, enquanto nós oramos, enquanto cada um de nossas famílias se reúnem para buscar a presença do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe este tempo, sua saúde, seu trabalho, sua espiritualidade. E que seja um bom domingo. Deus abençoe. Boa tarde, pessoal. É realmente uma alegria poder estar com todos vocês esta tarde. Minha expectativa também é que nós possamos experimentar juntos a presença do Senhor, tocando os nossos corações, falando conosco de uma forma muito pessoal. Que o Senhor os abençoe essa tarde. Boa tarde, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. É bom nos encontrarmos nesse tempo e realmente voltarmos, então, os nossos olhos, nossas mentes, então, para o Senhor. E dentro de uma dinâmica tão adversa, corrida, né? Tanta novidade para alguns de nós, realmente é um desafio dentro de toda essa rotina nova que muitos têm experimentado, de nós então nos ajustarmos. E acho que um pouco daquilo que alguns de nós, né, conseguiu então estudar, né, como equipe plantadora, uma igreja que nasce. Pensei muito sobre o que nós vimos sobre a característica de nós então aprendemos a escutar, né? Essa habilidade de nós estarmos atentos, fazendo a leitura correta daquilo que está ao nosso lado, ao nosso entorno. E é muito curioso, é muito interessante que estávamos estudando, né? E foi comentado, então, certo momento, que parece que o crente, né? Parece que cada um de nós, nós queremos muitas vezes nos aproximarmos das pessoas e sair falando um monte de coisa. Algumas pessoas a gente pode receber, pode estar perto, e fica uma vontade no nosso coração realmente de querer consertar a outra pessoa. Realmente, eu acho que é momento de nós avaliarmos, então, a vida que nós temos experimentado no Senhor. Uma vida que, se nós, então, pararmos para refletir, de constante graça, de constante misericórdia, do Senhor para conosco. E simplesmente o reconhecimento de que nós não merecemos deve inundar o nosso ser, o nosso coração. Então vamos orar mesmo nesse instante, pedindo que o Senhor nos dê esse coração com esse posicionamento correto, discernindo o nosso entorno para então nós construirmos, né, uma visão em conjunto, uma visão coletiva correta e de forma saudável. Vamos orar. Senhor, obrigado por tudo o que o Senhor tem feito por cada um de nós, por esse tempo em que o Senhor, pela tua graça e misericórdia, nos possibilita, né, de estarmos juntos. E nós entendemos que é mediante, então, o teu amor. E a alegria que podemos ter de saber que somos teus filhos, de que o Senhor nos chama com uma missão maravilhosa de proclamar, e pela alegria e a convicção de que os nossos nomes estão escritos no livro da vida, realmente que seja o suficiente para nós enfrentarmos o mundo da maneira correta. Porém, nós pedimos mesmo que o Senhor, então, desde já, no começo, então, deste culto, dessa celebração, esteja estendendo o teu braço poderoso, justo, gracioso, misericordioso sobre cada um dos meus irmãos que estão acompanhando este culto, acompanhando essa transmissão, que eles recebam realmente do Senhor uma bênção especial, Deus. E que eles possam também espiritualmente discernir a tua mão sobre a vida de cada um deles. Abençoe o mesmo as nossas famílias, abençoa-nos mesmo com saúde em meio a esse tempo de pandemia.
abençoa mesmo com prosperidade, possibilitando o cuidado das nossas famílias e também o cuidado daqueles que estão ao nosso lado. Prospera-nos, Senhor, de forma a nos abençoar e que possamos abençoar aqueles que estão ao nosso lado também precisando de ajuda. E que dessa forma possamos viver o Evangelho de uma forma completa. O Evangelho que é transformador, o Evangelho que se doa, o Evangelho que, quando nós olhamos para Cristo, abre mão da sua glória e está disposto a viver mesmo o ministério de servo sofredor. Então, esteja recebendo este culto, recebendo esta celebração que nós queremos oferecer ao Senhor. Muito obrigado, oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ao nosso primeiro louvor. É impressionante quando nós voltamos, então, para Isaías 53, como nós vimos nessa canção, e o versículo 10, ele diz assim: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Esse texto está falando realmente de Jesus. Foi da vontade do Senhor esmagar a Cristo, esmagar a Jesus, fazê-lo sofrer. E voltando então ao 4, como nós cantamos, diz assim, 53, 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. E é maravilhoso, então, entender que espiritualmente, quem precisava ser esmagado seria eu ou você pelos nossos pecados. Quem deve sofrer pelo pecado e por ter ofendido a Deus em pecado é você, sou eu. Mas pelo imenso amor do nosso Deus, ele então lança toda a ira do pecado sobre a cruz, sobre Jesus. E o nosso Senhor, então, de bom grado, ele aceita passar, então, pelo nosso castigo. E é o castigo que nos traz paz. O castigo que, muitas vezes, nós achamos que passamos por grandes sacrifícios. Nós, eu e você. Mas a verdade é que nós nunca, jamais conheceremos a ira de Deus, exatamente porque Cristo, ele sofre e ele recebe na cruz, então, a ira completa do Senhor. Aí sim, aqueles que rejeitam, dão as costas para Jesus, esses um dia, infelizmente, poderão experimentar a ira do Senhor. Mas com gratidão nós devemos nos lembrar do sacrifício de Jesus. De tempos em tempos, como nós fazemos como igreja, relembramos o grande sacrifício. Então, que esse próximo louvor possa realmente nos conduzir a relembrar
o quanto tem que ser mesmo a nossa disposição por amar as pessoas, por sofrer em favor, então, do nosso Senhor. Vamos preparar nossos corações, então, para a mensagem, através, então, desse louvor. As dores e o medo de esperar e não saber se um dia vai me perceber. Boa tarde, queridos. Eu gostaria, então, de lembrar, né, sobre como é a nossa vida. Como estávamos quando nós nos encontramos com Jesus. Esse sermão é sobre novos começos, recomeços. Todos nós erramos, e porque todos nós erramos, gostamos de começar de novo. Dizemos coisas que mais tarde gostaríamos de poder voltar e realmente não ter dito, ou fazer coisas que gostaríamos realmente desfazer. Nós perdemos oportunidades, e isso acontece em todas as esferas de nossas vidas. Às vezes, cometemos erros no trabalho, às vezes magoamos as pessoas que mais amamos, às vezes desapontamos a Deus. E porque todos nós erramos, então tentamos recomeçar. Virar as costas para o passado, olhar para frente, esperar que desta vez as coisas vão melhorar. E realmente há algo empolgante em recomeçar. No sentido de que são novos desafios, novas experiências, novas oportunidades, começo de uma nova fase da vida. Mesmo o novo ano, a gente gosta do novo ano porque é um novo começo. A gente pode esquecer o ano que passou para começar o novo ano, cheio de planos, cheio de listas que nós vamos fazer diferentes este ano, desafios. Mas se você for pensar bem, o ano novo, o dia do ano novo, dia 1º de janeiro, é tão igual quanto o dia 31 de dezembro, quanto o dia 21 de fevereiro. Realmente não tem nada de diferente. Mas nós gostamos de ter esta marcação para podermos ter a oportunidade de começar de novo. Por exemplo, quando a gente é estudante, quando a gente é ainda adolescente, né, criança, adolescente, a gente tem essa coisa de a gente começar o novo ano escolar, né? Então, quando a gente é criança, é mais ainda, novos livros, novos professores, novas disciplinas, às vezes as turmas mudam, então são novos amigos. Então, realmente era uma coisa assim, legal, diferente, né? E todos os anos é assim. Eu creio que até alguns de vocês, pouco tempo atrás, de repente fizeram algumas listas, né, daquilo que vocês gostariam de fazer este ano diferente do ano anterior. E realmente, sendo adolescente, sendo jovem, sendo mais maduro, né? De alguma forma, nós temos realmente esse desejo de esquecer algumas das coisas que ficaram para trás e ir para frente com um novo recomeço, né? Realmente, esta coisa de ansiar por mudanças é algo que as pessoas têm de maior e menor grau, por isso que eu creio que muitas vezes os jovens querem, por exemplo, se formar no ensino médio, entrar na faculdade, ou se formar na faculdade e começar a trabalhar. Eu até penso que, de repente, algumas pessoas elas estão
continuamente iniciando novos relacionamentos porque querem recomeçar. De repente, as coisas para elas não foram bem e elas querem recomeçar. Talvez uma nova oportunidade. Por isso que todos nós gostamos de novas oportunidades, né? Para recomeçar a vida. E é muito interessante, porque tudo isso tem uma premissa de que o futuro trará algo melhor, né? Nós temos uma esperança, e se você tem essa esperança, você tem, então, força para recomeçar. Mas as coisas nem sempre são assim. De repente, depois de muitas decepções, muitas pessoas desistem, perdem a esperança. E se você não tem mais esperança, você perdeu tudo, porque você não tem mais força para seguir adiante. E você começa a perguntar, por que eu sou tão complicado? Por que as coisas para mim são tão complicadas? E o que garante que se eu tentar recomeçar de novo, a coisa vai melhorar daqui para frente, né? Claro, as pessoas são diferentes umas das outras, né? E algumas pessoas são mais resilientes do que outras. Resiliente é aquela capacidade de você tentar, de se esforçar, de poder enfrentar as dificuldades antes de desistir. Outras são menos resilientes e, depois de algumas decepções, desistem. E hoje nós vamos falar sobre uma mulher da Bíblia que teve um encontro com Jesus. E ela era uma mulher dessas que provavelmente havia perdido toda a esperança. Ela estava num dia na casa dela, no sol a pique, meio-dia. Ela pega o jarro de barro, coloca em seu ombro, vai, abre a porta e lá fora, na Palestina, a temperatura na Palestina, lá é muito seco, primeiro lugar, né? E quando o sol está a pique, a temperatura é altíssima, chega a temperaturas acima de 50 graus Celsius. É realmente uma coisa. Então ninguém sai desse horário. E obviamente ela olha assim, não tem ninguém, porque ninguém sai nesse horário. E ela começa então a se adaptar a essa claridade e vai então, passa pela porta e começa a caminhar para pegar a sua água, né? Não há ninguém, ela está sozinha. E ela está já sem esperanças. Não é uma boa hora para buscar água, como eu já falei, né? E ela faz isso por quê? Porque ela não quer encontrar outras pessoas. Ela não quer encontrar outras pessoas porque ela já tem uma má fama. Ela não é casada com o homem que ela vive atualmente. Ela já teve 5 maridos, né? Ela tentou recomeçar 5 vezes. 5 vezes ela tentou construir uma nova vida e agora ela já desistiu do casamento. O homem com que ela vive não é o seu marido. Desistiu da felicidade, desistiu da esperança. Para ela não há mais como voltar atrás, tudo que aconteceu antes aconteceu, e também ela não tem esperança e um novo começo. Ela já se conformou que ela é uma mulher rejeitada. Ela aprendeu a viver sem esperança. É realmente trágico a gente pensar que esta mulher não está sozinha neste ponto, de chegar a este ponto da desesperança. Depois de muitas decepções, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Depois de um tempo, você pode começar a sentir que simplesmente não há um novo começo para você. No entanto, a Bíblia, ela não concorda com esse sentimento, com essa disposição. A Bíblia fala uma coisa extraordinária. A Bíblia fala de um começo completamente novo. Na epístola de Paulo aos Coríntios, na segunda epístola, capítulo 5, versículo 17, existe um verso da Bíblia que é muito conhecido dos cristãos. E ele diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas.
Aqui é uma nova criatura. A palavra grega usada para essa tradução de nova criatura tem dois significados. Primeiro é o ato da criação. É o ato da criação, ou a coisa criada, a própria criação. É uma nova criação. Nova criatura, a criação. Deus nos fez uma nova criação. E significa que quando alguém decide dedicar as suas vidas a Jesus, Jesus começa um ato de criação na vida dessa pessoa. Elas não são meramente reformadas ou reabilitadas. Não, não, não. Elas são feitas nova criatura. É uma nova criação. Ela é absolutamente novo. Elas não têm vestígios do anterior. Ela se torna uma nova pessoa por dentro e começam uma nova vida. Este é o significado desse trecho. Muito interessante que no texto anterior a esse, nos versículos 14 e 15, de 2 Coríntios capítulo 5, está escrito assim: pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, aqui está falando, basicamente, da morte de Jesus, e nós morrermos junto com Jesus. Isso realmente é o símbolo do batismo cristão. A sua vida velha, antiga, morre, e você é enterrado sob a água, junto com os seus pecados, e assim como Jesus foi enterrado no túmulo, ele sem pecado, porque ele morreu por nós, em nosso lugar. Então você se levanta, assim como Jesus se levantou no túmulo, ressuscitando. E aí você é uma nova criação, nova criação. É isso, por isso que Paulo pode dizer com confiança: as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. É um recomeço, um novo começo, mas é um novo começo absolutamente novo. Então eu queria agora voltar para a história que eu comecei a contar, mas sem ler o texto bíblico, desta mulher, né? Então vamos agora ler em João capítulo 4, versículos 5, 6 e 7, que é justamente o trecho que fala, que é o início desta jornada desta mulher. Então, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, aquela mulher. Então, ao se aproximar do poço, a mulher nota um homem sentado ali. Ela hesita. O que ele está fazendo ali? Ela quer se afastar, mas precisa de água, né? Então, com os olhos baixos, ela se aproxima. Talvez ele simplesmente ignore, quem sabe? Mas ele não ignora. Em vez disso, ele pede um pouco de água. No versículo 7. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. E aí, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se davam com os samaritanos. Bom, Jesus não deveria ter falado com ela assim, pela maneira como as coisas estavam estabelecidas na época. A etiqueta da época proibia isso. Por quê? Primeiro, porque ela era uma mulher e um homem não falava como uma mulher naquela época, especialmente se seu marido e o pai não estivessem juntos, né? Segunda coisa, ela era uma mulher samaritana e ele um judeu. E os judeus e os samaritanos sentiam-se assim, a relação deles um com o outro era mais ou menos parecido com a relação dos judeus e palestinos hoje, tá? Não se davam. E, em terceiro lugar, esta mulher vivia em pecado. Ninguém mais falava com ela, nem mesmo as outras mulheres da cidade. Jesus não deveria ter falado com ela, mas ele falou. Versículo 10, Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Então Jesus oferece a ela água viva. Água viva que mata a sede de uma pessoa e dá vida eterna. Há vários textos do Antigo Testamento
que se referem a Deus como a fonte da água viva. Por exemplo, Salmo 36, versículos 8 e 9, não está presente no PPT, né? Então eu vou ler aqui, né? Na torrente de tuas delícias lhes dá de beber, pois em ti está a fonte da vida. Assim como o salmista então fala de Deus, na torrente das tuas delícias lhes dá de beber, pois em ti está a fonte da vida. Então, as pessoas que tinham conhecimento do Antigo Testamento tinham clareza de que quando Jesus falou que ele daria água viva, está claro o que ele está fazendo referência à água viva. É como se ele estivesse dizendo, ó, eu sou o Messias, eu sou o que você sempre buscou, eu sou o que você precisa na sua vida. Porque no versículo 11, olha só o que a mulher respondeu, né? O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Então Jesus respondeu, quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher não entende do que ele está falando. Então ele começa a falar de coisas muito pessoais. Ele conta a ela sobre os seus casamentos fracassados. Ela o lembra do seu passado, de todas as suas decepções, e com cada palavra meio que bate a porta da vida dela. E aí esta porta começa a se abrir e as dores começam a aparecer. Olha só, a mulher lhe disse, o Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, mas nem precise vir buscá-la aqui. Né? Versículo 15, aí versículo 16. Jesus lhe disse, vá, chame o seu marido e volte aqui. Né? Então Jesus, de repente, começou a falar do marido. Lógico, ele sabe, ele é Deus, ele é onisciente. E a mulher respondeu, não tenho marido. Falou a verdade. Então Jesus lhe disse, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque teve 5 maridos, e esse que agora tem não é o seu marido. E o que você disse é verdade. Ela começa a perceber que ele, de repente, não é uma pessoa qualquer. Ele tem algo, já falou da água viva, já falou que ele tem algo a oferecer que ela nunca mais terá sede. Jesus sabia o que ela estava buscando. Mas é muito interessante, pelo diálogo, que Jesus ele vai perguntando. Assim é sempre assim o diálogo de Jesus. Ele vai se achegando, né? Ele não cria barreiras, né? Ele chega na mulher, a mulher é uma mulher samaritana, e como eu já falei, homens judeus não falam com mulheres samaritanas que estão sozinhas, mas ele se aproxima e fala algo assim bastante, dê-me água, né? Bastante assim, simples. E assim Jesus então começa um diálogo e a mulher acompanha e começa a falar, começa a se abrir. Jesus faz as perguntas e ela vai se abrindo, até que chega uma hora, ela começa a ficar um pouco preocupada. A sua mente, ela se afasta um pouco de Jesus. A mulher disse assim, olha, agora sei que o Senhor é um profeta. E ela continua, nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é onde deve se adorar. Quer dizer, já o assunto mudou. Ela viu que Jesus sabia do que estava no coração dela e ela então tenta mudar de assunto. Para um outro debate, que é um debate sobre onde se deve adorar. E esse debate, na época, era importante porque, se você olhar para a história antiga de Israel, Israel foi dividido no Reino do Norte, o Reino do Sul, e o Jerusalém ficava no Reino do Sul. E o pessoal do Reino do Norte, então, eles estabeleceram um outro lugar para adoração. Então, é sobre isso que ela está falando, né? E, então, a conversa, ela quer levar a conversa para longe dela,
do pecado dela, ela quer falar de adoração, ela quer falar de outra coisa. Como nós normalmente fazemos, né? Quando Deus se aproxima e Deus começa a tocar nas áreas sensíveis das nossas vidas, nas áreas realmente que nós mais estamos machucados, ao invés de nos abrirmos para Deus, e nós não queremos que Ele toque ali. Nós queremos ficar bem aquela coisa bem guardadinha, porque aquilo é realmente algo que me machuca, que não quero que toque, não quero que as pessoas toquem, não quero que Deus toque nisso. Mas Jesus, ele é muito bondoso, e ele então fala sobre adoração. Eu pulei um pouco esse trecho, né, porque realmente é uma coisa importante, até nós podemos até pregar sobre isso em determinado momento, mas, de fato, o diálogo com essa mulher não tem tanto a ver com essa adoração, tem a ver com ela mesma. Não é fácil enfrentar nossas falhas, nossas decepções, nossas dores. Dá para entender por que ela tentou mudar de assunto. E, de fato, tudo isso faz nos pensar que nós podemos nos acostumar a viver na pobreza espiritual, a viver sem esperança. Ter esperança de novo é assustador. Você sabe, eu não sei se vocês já viram um programa de TV, que chama, em inglês, né? É uma TV americana, Acumulador. Né? Então, são pessoas que não conseguem se desvencilhar das coisas que têm. E vai acumulando, até que a sua casa fica tão cheia de coisa que ela não consegue, não tem, a cama dela está cheia de coisa, a mesa dela está cheia de coisa, não tem onde sentar, não tem onde andar até. E as pessoas, então, seus filhos, muitas vezes as pessoas já têm idade, né? São os filhos, seus amigos, sei lá, eles tentam lá convencer a pessoa a se desvencilhar disso aí, né? E, no fundo, esta imagem, quando você vê uma imagem dessas, é uma imagem assim bem surpreendente, né? Você olha aquela bagunça e veja, puxa, como é possível alguém aguentar uma coisa assim? Mas no fundo, muitas pessoas, elas vivem numa pobreza espiritual, numa bagunça espiritual que parece a casa de um acumulador. Será que nós deixamos a dor, deixamos a decepção, a desesperança tomar conta das nossas vidas? E, de repente, você tem medo de ter esperança, porque ter esperança é assustador. Mas, se nós começarmos a ter esperança novamente, se começamos a recomeçar mais uma vez, de repente, você pensa, será que eu vou me decepcionar? Será que eu vou falhar mais uma vez? Sabe que a Bíblia está dizendo que por mais assustador que seja começar de novo, isso é exatamente o que a Bíblia está prometendo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criação, é feito novo por Deus. O que aconteceu com essa nova criação? O que acontece conosco depois que temos essa chance de começar de novo? Paulo diz algo assim maravilhoso. Nesse mesmo trecho de segunda epístola de Paulo aos Coríntios, né, capítulo 5, versículo 17. A partir do 17, diz assim, ó. E se assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Nós já lemos. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmos, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Olha que maravilhoso. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus e o mundo estavam se reconciliando. Esqueceu o pecado, ele reconciliou, ele deixou de lado os nossos pecados por causa de Cristo. E nos confiou a palavra da reconciliação. Que olha que ministério, que tarefa maravilhosa que nos dá. Portanto, versículo 20, somos embaixadores em nome de Cristo,
como se Deus exortasse, falasse por meio de nós. Como se Deus falasse por meio de nós. Olha que coisa maravilhosa. Deus não somente nos faz nova criatura, mas Ele nos dá o ministério, Ele nos dá a tarefa de sermos os agentes de reconciliação, os agentes de esperança, de que as pessoas podem ser reconciliadas com Deus, por mais coisas horríveis que tenham acontecido, tenham feito, né? Então, quando nós tomamos essa decisão de entregarmos de todo o nosso coração a vida e o nosso coração a Cristo, Ele começa essa obra de recriação em nós e nos torna seus embaixadores. Nos foi confiada a mensagem de reconciliação. Olha, mas que tarefa grandiosa que Deus está nos dando. Quando você vai confiar uma tarefa importante para alguém, você realmente faz isso para quem você confia, em quem você realmente ama, né? Ou que você acha que tem capacidade de fazer. Deus está dizendo que nós somos os agentes de reconciliação. Não porque nós somos capazes, mas porque Ele nos capacita. Bem, vamos voltar um pouquinho ao texto da Bíblia, então, onde a gente, então, estava lá Jesus e a mulher samaritana. Então, o que aconteceu ali é que agora esta mulher e Jesus, elas entram em sintonia. Ela parece por fora a mesma coisa, mas por dentro ela já se tornou uma nova criatura. Olha só, a mulher respondeu: eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Interessante, ela sabia que sobre o Messias, de repente ela estava buscando esse Messias. Ela tinha esperança, talvez a única esperança. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Ela sabia dessa existência do Messias. Então Jesus disse: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. O que é surpreendente nesta resposta de Jesus é que Jesus raras vezes se anunciava como Messias. Ele se anunciou como Messias raras vezes no ministério. Ele dava a entender que ele era o Messias, mas claramente desse jeito, raras vezes. Por que ele escolheu fazer isso com esta mulher? E naquele momento chegaram, então, os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus, nessa história, são absolutamente coadjuvantes. Então, eles foram para lá, voltaram, tá? Mas a história é sobre Jesus e essa mulher. Então, ela começa a mudar. Ela não se vê mais como alguém sem esperança, um pária, uma pessoa marginalizada da sociedade. Não, ela percebe que lhe foi confiada uma mensagem com notícias maravilhosas. As boas novas. O Messias está aqui. Deus nos reconciliou consigo mesmo. Deus tornou tudo bom. A relação entre nós se tornou boa novamente. Então essa mulher caminhou o poço, até o poço sem amigo, sem ninguém, sem esperança, sem futuro. E esta mesma mulher corre de volta para a cidade. Ela encontrou o Messias. Ela se tornou embaixadora de Jesus. Olha só o que está escrito aqui. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam o homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? E então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Então, esta mulher, neste momento, ela estava cumprindo esse papel agora de embaixadora. Essa mensageira, né, da reconciliação. Existe um quadro muito bonito, né, que vocês podem ver no próximo slide. Existe essa digamos assim, essa história, né, de Jesus e a mulher samaritana é uma história assim muito maravilhosa. Fala muito sobre quem é Jesus. Fala muito sobre o que ele pode fazer, né? Nós poderíamos ficar realmente falando muito sobre essa história, porque existem muitos detalhes. Esse quadro, né, foi pintado por um francês chamado Philippe de Champagne,
e ele foi pintado em 1648. Eu achei, existem vários quadros pintados por vários assim, pintores muito famosos, mas particularmente esse quadro foi um quadro que eu gostei muito, eu achei muito bonito, muito bem feito. E, inclusive, você pode ver ali, lá no, assim, você vê Jesus, né, e a mulher ali, nesse diálogo, né, ao lado do poço, Jesus apontando para cima, a mulher apontando para si mesmo, mas também olhando para Jesus fortemente, e lá no meio que perdido na paisagem, estão os discípulos, que naquele momento estão voltando, né? De fato, o que nós encontramos aqui é uma mulher agora que está com uma nova perspectiva da vida. Agora ela experimentou um recomeço verdadeiro. Se a gente olhar mais para frente, nesse texto que nós acabamos de ler, do versículo 39, do próximo slide, está escrito, então, o que aconteceu. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito, ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E dizia a mulher, agora não é mais por causa que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Sabe que esse é o nosso papel como embaixadores da reconciliação. Nós falamos, olha, nós encontramos Jesus Cristo, Deus que nos reconciliou. Mas aí, o Espírito de Deus, este ser maravilhoso, que é também Deus, vai começar a trabalhar nos corações das pessoas, de cada um de nós, como aconteceu comigo, com você que já conhece Jesus. Se você não conhece Jesus, isso vai acontecer com você também. Antes que você perceba, o Espírito de Deus já está trabalhando. Se você está ouvindo essa mensagem, é porque o Espírito de Deus está trabalhando na sua vida já, para tocar no seu coração, porque daí não é mais porque você ouviu falar de alguém, mas é porque, por meio do Espírito de Deus, no momento em que você começa a ler as palavras de Deus, as Escrituras de Deus, Deus começa a falar com você de uma forma pessoal. E não é como aquelas pessoas que, de repente, ouviram a voz audível com aquelas vibrações sonoras da voz vindo pelo ar. Não é esse tipo de voz, mas é a voz do Espírito falando no interior de cada um de nós, testificando que aquele que nos fala é Jesus Cristo. Então, quando encontrarmos Jesus Cristo, o nosso Messias pessoal, então nossas vidas serão preenchidas com um propósito mais profundo. Então, nós nos tornamos seus embaixadores. Então, nós recebemos a incumbência de ser o mensageiro da reconciliação. Olha que coisa maravilhosa. Então, a minha pergunta para você que me ouve neste momento é o seguinte: onde você está nesta trajetória? Esta mensagem, ela chegou a você em que momento da sua vida? Talvez as coisas estejam bem para você. Claro, você cometeu erros, né? Fez algumas bobagens, mas você tem ainda esperança. E que realmente essa nova esperança, você sente que as coisas podem melhorar. Mas talvez a sua vida está desmoronando, talvez você tentou recomeçar e muitas vezes e não conseguiu perceber que de repente tudo isso é fútil, porque nada vai melhorar. Você de repente perdeu toda a esperança em um novo começo. Talvez você até tenha conhecido o Messias, passou por altos e baixos, você tentou de tudo. Você, de repente, prometeu a si mesmo um novo começo. E você, então, chegou nesse momento de desesperança. E está prestes a desistir ou já desistiu. Queridos, não é você. Não é você que vai fazer. É Jesus Cristo. É este Messias. O mensageiro, este Messias, Deus que se fez homem e habitou entre nós. Ele agora
envia o seu Espírito. E o seu Espírito é que vai nos transformar. E ele vai nos fazer novo. E no momento em que nós fomos feitos novos pela presença e pela ação de Deus nas nossas vidas, então nós não teremos mais desesperança. A nossa vida vai ser cheio de esperança. Você vai se tornar um embaixador da reconciliação. Deus, ele é fiel. Jesus, ele é fiel. Ele não vai te abandonar, nunca vai te abandonar. Paulo escreve, esse é o último versículo que eu quero ler junto com vocês, na segunda epístola de Coríntios, aos Coríntios, capítulo 6, ele diz assim, olha que mensagem maravilhosa. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Porque ele diz, no tempo aceitável, escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Esta é a oportunidade que Deus está te dando para que você viva uma nova vida, viva um recomeço, seja feita uma nova criação. Deus pode fazer, ele tem o poder de fazer, porque ele é o Criador dos céus e da terra. Jesus estava na criação. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estava na criação quando criou todo esse universo. Ele tem poder para recriar, fazer de você uma nova criatura. Jesus está oferecendo a você o que ele ofereceu àquela mulher no poço: ser uma nova criatura. A água viva que é Jesus. Prossiga para ele. Beba esta água viva e seja uma nova criatura para a graça de Deus. Vamos orar. Bondoso Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos amou de uma maneira tão profunda e maravilhosa, que enviou seu Filho unigênito, o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus que se fez homem, algo extraordinário. Viveu neste mundo sem cometer nenhum delito, sem cometer nenhum pecado. E ele foi condenado em nosso lugar, para que esta pessoa, sem nenhum delito, sem nenhum pecado, ele fosse condenado em nosso lugar, na cruz do Calvário, para que nós, cada um de nós, pudéssemos ser reconciliados com o Senhor. Jesus Cristo pagou aquilo que nós deveríamos pagar. Obrigado, Senhor Deus, porque esta salvação que o Senhor nos proporciona e essa reconciliação com o Senhor, que o Senhor nos proporciona por meio de Jesus Cristo, está disponível para nós. Nós queremos realmente, Senhor, experimentar um novo recomeço, assim como essa mulher samaritana. Senhor, eu te peço em nome de Jesus que aqueles que estão escutando esta mensagem, que estão sem esperança, que não têm esperança na vida, já tentaram tantas coisas e já não conseguem mais olhar para frente, que possam confiar em Jesus Cristo, possam confiar no Deus, Criador dos céus e da terra, que pode fazer a cada um de nós uma nova criatura. E não somente ser uma nova criatura, Senhor, mas também enviar como embaixadores da reconciliação do homem com Deus para este mundo. Para que aquelas pessoas, Senhor Deus, que estão sem esperança neste mundo, possam ser feitas nova criatura, possam voltar, Senhor Deus, aos braços do Pai e viver uma vida que tenha propósito, que tenha dignidade. Ó Senhor, abençoe e guarde a cada um esta tarde, este dia. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.